Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão. Muito obrigado pela audiência. Olha, gente, nós estamos funcionando aqui no Critica Brasil, faltou energia, a gente está com um gerador aqui no estúdio, então por isso vocês estão vendo essas luzinhas meio tremendo ali, mas já sabe do que é. Vamos lá, arrebente a boca do sapato, minha gente. Olha, por essa eu não esperava, ela já desconfiava de alguma atuação do bolsonarismo dentro dessa situação do INSS. A gente sabe que o roubo no INSS começa com a entrada do Michel Temer e a turma dele. Quando entrou o Bolsonaro, o Michel Temer passou 2 anos. Quando entra o Bolsonaro, o roubo no INSS toma um pum, 200% de aumento, pá, milhões, bilhões. E aí o que acontece? 4 anos se passaram. Bolsonaro não fez nada, nada o impediu de continuar fingindo que nada tinha acontecido. E pasmem, porque agora vem à tona vídeos, né, mostrando que o Bolsonaro sabia dessa situação. E agora, a denúncia da Polícia Federal é que uma dessas entidades que estava roubando a nação foi patrocinadora da campanha do bolsonarista, que era ministro do Bolsonaro, e exatamente na mesma pasta da Previdência, o Onyx Lorenzoni. Vocês estão lembrados do Onyx Lorenzoni? Primeiro vamos colocar isso aqui, gente. Este vídeo que mostra que o Bolsonaro já sabia dessa situação e não fez nada. Na tela do Critica Brasil, para arrebentar toco e feder chifre queimar. Vamos ver. Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. É um país que se acostumou com a fraude. E aí você tem um governo tão ruim, que as pessoas estão com fome, que as pessoas estão desempregadas, que as pessoas estão sofrendo, que as pessoas estavam morrendo na pandemia. E o cara chega pra você e fala que você falhou com ele porque não protegeu a família dele de investigação, de rachadinha. E no fundo, na verdade, aqui o grande problema é o medo da investigação chegar nele. Afinal, era gente ligada a ele. O nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Olha, bomba, né, minha gente? Agora, os bolsonaristas que disseram, nós não sabia nada, a gente não sabia de nada, sabiam sim. Todo mundo estava sabendo, inclusive o seu Jair Bolsonaro. Sabia que havia corrupção dentro da Previdência, aí ele saiu ali. Não, aí não é só lá na Previdência não, em vários lugares tem aí. Mas sabia e não tomou providência. Agora o Nicolas Ferreira lançou um vídeo já esperado, falando sobre o rombo do INSS, como se o Bolsonaro, o que é padrinho dele, não tivesse nesse bolo todo e não tivesse feito nada. Então é um absurdo que a gente está vendo. Aliás, a notícia de hoje, bombando na internet, é esta aqui. Preste bem atenção, que eu vou colocar aqui para vocês. Essa notícia que está bombando hoje é essa aqui, ó. Não tem para onde fugir. Presta bem atenção na notícia, na tela do Critica Brasil. Esmaga no like, minha gente. É essa aqui. Olha isso. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, porque o seu Jair Bolsonaro dizia que não sabia de nada. Presta bem atenção. Onyx nega a relação com doador investigado no INSS. Ele diz que a PF é tendenciosa. Ai. Olha aí, estão lembrados deles? É este camarada, ex-ministro do Bolsonaro, que a Polícia Federal descobriu algo sobre ele. Descobriu que uma dessas entidades estava patrocinando a campanha dele. O ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, disse ao Metrópolis que não conhece Felipe Gomes Macedo, doador de R$60 mil para sua campanha em 2022 a governador. Macedo foi presidente da Associação Amar Brasil,
uma das entidades investigadas no esquema bilionário de fraude contra aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Ela arrecadou 143 milhões com desconto de aposentadorias em 2 anos. Segundo a investigação da PF, Onyx era ministro da Previdência no governo Jair Bolsonaro. Presta bem atenção isso aqui. Onyx era ministro da Previdência no governo Jair Bolsonaro, aonde o roubo era muito. 4 anos de ladruagem no governo Bolsonaro. Quem era ministro? Onyx Lorenzoni. Esta Amar Brasil, que é presidida pelo Macedo, iniciou o processo para acordo de cooperação que autorizou a entidade a descontar 2,5% dos aposentados. O acordo foi firmado em agosto de 2022, quando a associação tinha outro presidente, e Lorenzoni já estava na campanha, deixou o ministério para entrar na campanha. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópolis em uma série de reportagens publicada a partir de dezembro de 2023. 3 meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com desconto de mensalidade havia disparado, chegando a 2 bilhões em um ano, enquanto a associação respondia a milhares de processos por fraude, nas filiações de segurados. A reportagem do Metrópolis levaram à abertura do inquérito da PF e abasteceram as apurações da Controladoria Geral da União. Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Tem Desconto, deflagrada no dia 23, que culminou com a demissão do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e do ministro da Previdência, Carlos Lupe. Olha, gente, e com o vídeo que a gente acabou de publicar aqui, mostrando que o seu Bolsonaro sabia, só para repetir aqui, ó. Aqui, ó, peraí, o seu Bolsonaro sabia? E aí a gente fica pensando. Sabemos, são extensas fraudes. Sabemos. Não é só na Previdência. Essa denúncia já estava rolando há muito tempo. O Bolsonaro deixou rolar. Agora, por que será? Por que o Bolsonaro não mandou investigar? Por que o Bolsonaro não colocou a Controladoria Geral da União, como o Lula fez, para desbaratar? Por que não colocou a PF para desbaratar? Então, a coisa aí é estranha. E agora mostrou que este camarada, que foi ministro da Previdência, o Onyx Lorenzoni, recebeu ali na sua campanha a ajuda dessas entidades. Imagina o que as entidades não podem ter ajudado por trás, com laranjas. Aí sabe o que o Onyx falou? Ah, não, isso deve ter sido algum amigo meu que deve ter pedido dele, porque eu não conheço. Aí ele disse assim: o cara da PF fez um relatório tendencioso, porque uma coisa é óbvia, que não tem relação de causa e efeito, porque o cara fez uma doação legal. Eu não conheço ele, pode ser que alguém das minhas relações conheça e ter pedido para ele. Ô, gente, deixa eu perguntar para vocês. Quem é essa alma bondosa? Quem é essa alma bondosa que fica doando aí 60 mil, 100 mil reais, 200 mil reais? Quem é essa alma bondosa? Doou do nada. Não, eu vou doar só porque vou pegar esse dinheiro aqui e colocar para ele. Pensem bem, o Onyx Lorenzoni era da Previdência. Quando ele sai de ministro, ele recebe ajuda na campanha dele de quem? Da entidade que estão fraudando os aposentados, que está tirando dinheiro dos aposentados. Gente, a Polícia Federal deve investigar, deve ir muito mais além do que se sabe, porque esse roubo começou lá atrás, continuou nesse tempo todinho. Ainda bem que a Polícia Federal deu essa batida, senão a putaria ia continuar, com o perdão da palavra. O roubo ia continuar. E os pobrezinhos dos aposentados que estavam sendo lesados aí. Então, a pergunta é, por que o Bolsonaro, sabendo do roubo, não investigou, não desbaratou e não acabou com a pilantragem dentro do INSS? É uma pergunta que eu quero fazer ao Nicolas. Por que não? Porque tinha alguma coisa ganhando por trás. Será que esse dinheiro todo que o Bolsonaro ganhou, será que essa viagem toda, quem patrocinou? Não sei, gente. Eu estou perguntando o seguinte: o roubo era muito. Esses bilhões não se rouba sozinho. Não se rouba sozinho. Vamos lá, arrebente a boca do sapato. Você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doa em quem doer.
Aí ele ainda diz assim, presta bem atenção: eu nunca soube quem estava se habilitando, por isso não é minha atribuição, nem do presidente do INSS. Engraçado que eles estão acusando o presidente do INSS e o Carlos Lupe de roubo. Mas, quando é no tempo dele, ele diz: não é atribuição do presidente e nem do ministro. Ué, mas não é isso que eles estão falando? Que é culpa dos ministros do Lula? Que foi descoberto agora? Uma coisa que já vem rolando há 7 anos? Ora, é uma verdadeira sacanagem. Quer dizer que quando é para mexer com vocês, aí ele não tem responsabilidade. Como é para mexer com os outros, aí tem? Ah, não. É muita sacanagem. Gente, você está no Critica Brasil, que fala a verdade, doem quem doer, colabore com a gente. E hoje o Conselho de Ética suspendeu por 3 meses o deputado que desejou morte a Lula, aquele pilantra lá, Gilvan da Federal, que não só isso, além de desejar a morte do Lula, chamou Gleice Hoffmann de prostituta do caramba. É um velho safado, né? Um pilantra, que a gente sabe que é uma pessoa que não tem qualquer qualificação para ser deputado. Aliás, os deputados bolsonaristas são a maior fuleiragem que o Brasil poderia ter. É uma fuleiragem atrás da outra. São pessoas desqualificadas, ignorantes, grotescas, fuleiras, burras, analfabetas políticas, estão lá só fazendo merda, só fazendo asneira. Ainda bem que, ao menos, a suspensão. Agora, deveria ser caçado. Não querem caçar o Glauber? Por que tem que dar suspensão para esse pilantra? Aliás, eu não posso falar muito porque a vontade que eu tenho de desmerecer esse cara é tão grande, que um vagabundo desse, estando dentro da política como deputado, e que me admira é que o Sóstenes Cavalcante, que é um pastor que deveria criar vergonha na cara, foi lá para defender ele, defender os palavrões, defender as violências, defender tudo que esse cara, né, faz, a verborragia dele, todas as pilantragens dele. Esse que se diz pastor vai lá e defende, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Quer dizer, quer falar mal de outras religiões, quer falar mal da religião africana, de outras religiões que não é a religião evangélica. É uma verdadeira sacanagem um pastor desse, né? Um pastor do Satanás. Olha, gente, vão arrebentando a boca do sapato. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o núcleo número 4, que todos agiram para um golpe de Estado, né? O núcleo de Bolsonaro abasteceu rede de desinformação golpista. O Supremo Tribunal Federal, né, e o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o núcleo considerado principal da suposta tentativa de golpe de Estado contra a posse de Lula como presidente abasteceu o núcleo de desinformação. O núcleo 4, que tem a denúncia analisada nesta terça-feira pelos ministros da turma. Todos eles foram considerados culpados. Quem são? Quem é este núcleo? Mostro aqui na tela do Critica Brasil esses pilantras, golpistas. Presta bem atenção, é esses aqui, ó. Aqui, ó, os camaradas. Mais 7 acusados pela Procuradoria-Geral da República de tentar um golpe de Estado terão a denúncia analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Quem faz parte é o Ailton Gonçalves Moraes, o Ângelo Martins de Nicole, major da reserva, Carlos César Moretson Rocha, Jean Carlos Gomes Rodrigues, Guilherme Marques de Almeida, Reginaldo Vieira de Abreu e Marcelo Araújo Bormovetti, agente da Polícia Federal. Todos compromissados com o golpismo, todos compromissados com o Jair Bolsonaro. Aí vou colocar aqui uma frase que ficou conhecida hoje, que o ministro Alexandre de Moraes disse. Vamos ver. Aqui na tela do Critica Brasil. Mas nós não podemos pegar a conduta específica e retirar do contexto. Não foi dito em algumas sustentações orais: olha, ele nem estava, o acusado nem estava aqui no dia, então ele não pode ser acusado de dano ao patrimônio público. Uma única desinformação, isso acarretou a tentativa de golpe de Estado. Exatamente por isso, o direito penal, e aqui
a denúncia expõe, o artigo 29, concurso de agentes, permite que, ao denunciar, a Procuradoria-Geral da República exponha que cada um com a sua conduta, segundo as imputações realizadas pela Procuradoria-Geral da República, cada um com sua conduta acabou, mesmo maior extensão à conduta, menor extensão, mas contribuindo para o resultado. É claro, eles não deveriam estar lá, tanto é que eles incentivaram, eles planejaram, eles deram dinheiro, eles davam informações, eles fizeram tudo. E os idiotas foram lá, não é, quebrar tudo. Mas esses aqui, o Bolsonaro, o Braga Neto, o Cid, toda esta gama de pessoas... Ah, eu não estava lá. Não estava, mas foi você que mandou. Não estava, mas foi você que agiu. Não estava, mas você patrocinou. Não estava lá porque você não era imbecil de ir para lá, porque sabia que poderia dar merda. E se desse merda, só o gado, só os bois e as vacas iam para a cadeia, porque achavam assim. Mas se lascaram, né? A justiça vai chegar para eles também. Gente, eu ia falar mais, mas como a gente está com uma tempestade aqui no momento,